A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, A Bíblia Fala. E hoje, como nós fizemos menção no programa passado, nós vamos ter pela primeira vez o nosso quadro de perguntas e respostas. Então fique atento aí, porque você pode também tirar todas as suas dúvidas colocando aí no lugar dos comentários e fazendo as suas perguntas ou dando a sua opinião, tá bom? Bom, e eu estou contando aqui hoje com a presença aqui da minha filha primogênita, a Jane, para me ajudar aqui nessa questão aqui das perguntas e respostas. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e entrevistando meu pai nessas perguntas. Então tá bom, vamos lá, né, sem mais, como diz o pessoal, sem mais delongas, né? Vamos começar aí então. Quais são as perguntas que nós vamos, com o tempo que nós temos hoje, dar conta de responder a todas aí? A primeira pergunta: a prática das boas obras pode salvar? Tá, o que o ser humano pode fazer para ser salvo? Bom, de acordo com a palavra de Deus, o ser humano não pode fazer nada para ser salvo. Ele só precisa deixar que Deus faça na vida dele. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim: Jesus, respondendo à indagação de um dos discípulos, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando essa pergunta aqui é feita pelo discípulo, Jesus respondeu, ele estava tirando assim todo o programa da fé ou os obstáculos que teria o ser humano para ser salvo. E muitos acham que religião pode salvar, outros acham que boas obras podem salvar, outros confiam em vários deuses, outros em ser uma pessoa boa. Bom, apesar de algumas coisas aí serem verdades e serem boas, mas nenhuma coisa pode salvar. O que pode salvar o ser humano é única e exclusivamente Jesus Cristo. Porque ele é quem disse: eu sou o caminho. Jesus não disse que era um caminho, ele disse que era o. Quer dizer, aí está no singular. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí ele exclui toda outra possibilidade de do ser humano ter uma opção qualquer, quando ele diz: ninguém, ou seja, nenhum ser humano, em lugar nenhum, ninguém pode ir ou pode vir ao Pai, que é o Deus, Criador dos céus e da terra, que era o Pai de Jesus Cristo. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Quer dizer, tem que ser através de Jesus Cristo. Mas não tem nenhum intercessor, nenhuma intercessora que se coloca entre Deus e a pessoa? Tem. Mas é só Jesus Cristo. O intercessor é um só. Não tem intercessora, não tem intercessor, não tem deuses, não tem nada. O único que pode realmente salvar a vida de uma pessoa eternamente é exatamente este, Jesus Cristo. Aquele que morreu, verteu o seu sangue para salvar o pecador. E debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado pelo próprio Pai que não seja o nome de Jesus Cristo. Então Jesus é o único
que pode salvar o ser humano dos seus pecados. Bom, tem uma outra que é salvo para sempre? A salvação pode ser perdida? Bom, aqui já é um outro contexto, né? A questão, muitos dizem assim, uma vez que a pessoa foi salva, ela foi salva para sempre. Mas, na verdade, da parte de Deus, o ser humano, quando é salvo, da parte de Deus, o ser humano é salvo para sempre. Só que existe uma responsabilidade do ser humano. E então, a salvação pode ser perdida? A Escritura Sagrada diz que aquele ou aquela pessoa que perseverar firme, perseverar fiel a Deus até o fim, esse será salvo. E eu vou ler aqui um texto em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. No versículo 22. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Desculpe, a referência não está certa. A referência certa é Mateus 24, 13. Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Então, quando diz assim: aquele que perseverar, eu vou ler um versículo anterior. E por se multiplicar, Jesus está falando aqui dos últimos dias. Os últimos dias são esses dias em que nós estamos vivendo aqui na terra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, apesar de Deus salvar o ser humano, e o propósito de Deus é salvar o ser humano para sempre, na verdade, ele veio para isso, né? Jesus veio para isso, para salvar o ser humano, dar para o ser humano a vida eterna. Da parte de Deus, não tem nenhum problema. Só que o ser humano, conforme a Escritura Sagrada diz, o ser humano precisa de perseverar fiel a Deus até o último momento da sua vida. Então, se ele perseverar firme com Deus até o fim, sim, a salvação dele está garantida. Por quê? Porque tem a parte de Deus ninguém pode questionar, porque Deus é inerrante, ele não erra, mas da parte do ser humano há muita vacilação. Mas se o ser humano permanecer fiel a Deus, aos seus propósitos de seguir a Jesus Cristo, até o final, até o último momento da vida dele, claro que a salvação dele está garantida por Deus. Então, da parte de Deus, não tem nenhum problema. Agora, quanto o ser humano tem a responsabilidade dele, que ele precisa de permanecer fiel a Deus até o fim. Então, quem permanece fiel até o fim, esse será salvo. Mais alguma outra? Creio que sim, né? Sim. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, na verdade, o ser humano foi colocado no Jardim do Éden e ele foi criado e foi colocado lá, e antes de Deus criar o ser humano, ele criou toda a natureza. E como a obra-prima dele, quer dizer, a última obra que ele fez o ser humano e colocou esse ser humano no Jardim do Éden. Então, quando ele coloca lá o ser humano no Jardim do Éden, ele dá uma instrução. Aí depois ele faz, né, da costela do ser humano, Deus faz a sua esposa, né, a Eva, e o que aconteceu então, depois? Aconteceu que, quando
Deus deu a ordem para o ser humano, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha um propósito para isso. Então, no caso, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quanto à árvore da vida, não tem nenhum problema, porque não houve nenhuma menção disso. Mas a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Deus falou para o casal, Adão e Eva, falou para ele: olha, vocês podem comer de toda a árvore que está plantada no jardim. Agora, vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerdes dessa árvore, vocês morrerão. E então, Deus deixou eles lá no jardim, desfrutando. Mas, conforme todos já sabem disso, veio a serpente e, fora da presença de Adão, ela abordou Eva, a sua mulher, e começou um diálogo com ela. E então, quando ela começou esse diálogo com a mulher, a pergunta da serpente foi: Deus falou para vocês que não pode comer de todas as árvores do jardim? Aí a mulher falou: não, nós podemos comer de tudo, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus diz que no dia em que comerdes, vocês serão mortos. E aí a serpente volta então e fala: não, vocês não morrerão. Acontece que é o seguinte: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, vocês serão iguais a Deus. Despertou na mulher aquele desejo, né, que já tinha começado a brotar no coração dela. Mas a pergunta que foi feita foi essa: por que é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já sabendo que o ser humano ia comer, ia participar, por que ele então criou, ou ele plantou no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, em primeiro lugar, era necessário que o pecado entrasse no mundo. Agora vocês podem perguntar: poxa, mas que absurdo, o pecado tinha que entrar no mundo? Bom, existe um plano de Deus, um plano eterno de Deus para toda a humanidade, e não somente para beneficiar a humanidade só, mas pelo menos até parte do cosmos, que com a queda do ser humano, então Deus, já prevendo tudo isso, ele viu que precisava de que o pecado entrasse no mundo. Eu já falei alguma coisa disso aqui em um dos podcasts aí passados, eu não vou repetir aqui, mas o que eu vou dizer é o seguinte: era necessário que o pecado entrasse no mundo, atendendo aos propósitos de Deus, em seu plano eterno, para a sua glória e benefício da humanidade, e pelo menos, em parte, do universo também. E para discriminar bem este assunto, eu estou terminando de escrever um livro sobre esse tema. E eu acredito que, se Deus quiser, se Deus ajudar, ainda neste segundo semestre, agora de 2025, esse livro vai ser lançado, e ele vai tratar em pormenores o significado, o porquê que Deus, sabendo que o ser humano iria pecar, ele colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, ele plantou lá. Agora, ele podia ter deixado de plantar essa árvore? Não, porque tinha um propósito dele, tanto tinha como tem ainda. E no livro que eu vou estar lançando, dentro de alguns meses mais, eu vou anunciar isso aqui, bem com bastante ênfase,
Eu estou terminando esse livro, e esse livro trata especificamente, nesse caso da árvore do conhecimento do bem e do mal, trata em detalhes a respeito dele. Então, se Deus quiser, vocês terão um conhecimento mais aprofundado desse assunto no livro que virá, eu espero que dentro de mais uns 4 meses, por aí. Mas é necessário, então, diante dessa pergunta, ficar com essa resposta provisória, ainda que provisória, né? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Porque era necessário e fazia parte, como está fazendo hoje, fazia parte do plano eterno dele para a humanidade, com a finalidade de quê? A finalidade de destruir para sempre o mal. Por quê? Porque era necessário que o pecado também entrasse na história do ser humano, porque, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vou dar essa informação agora. Adão e Eva não foram os primeiros seres a cometerem pecado. Quer dizer, então, o primeiro pecado que houve não foi no jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o pecado começou bem antes, começou nas regiões celestiais. E quem pecou? Quem pecou foi Lúcifer, conhecido como Lúcifer, mas mais conhecido ainda como diabo, como Satanás, como demônio. Então, ele pecou antes do estabelecimento do ser humano no jardim do Éden. Então, também por causa disso, é que Deus plantou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mais detalhes vocês vão ter conhecimento no livro que creio que vocês todos vão adquirir. Por que Deus não livra as criancinhas, né, inocentes, do mal? Por que ele permite que tantas criancinhas sofram abusos sexuais, agressões físicas e até a morte? Bom, essa é uma questão que está bastante em evidência hoje. A Bíblia diz, ou a Bíblia dá essa informação, que Deus, sim, ele livra a criança desses males aí. Mas em vários casos, Deus tem em vista, em primeiro lugar, não a preservação física da criança, mas ele tem como objetivo principal, primordial, a salvação dessas crianças, que essas crianças não pereçam eternamente. Já falamos alguma coisa aqui também, parece que foi no episódio 7, quando nós falamos sobre o pecado original e o destino das crianças. Então, quem quiser saber agora com mais detalhes um pouquinho, é só ir lá no podcast. A Bíblia fala no episódio 7, então vocês vão ver sobre o pecado original e o destino das crianças. Mas, para deixar aqui com mais clareza, em vários casos, então, Deus tem, em primeiro lugar, a preservação da vida eterna das crianças, e não apenas a vida delas aqui na terra, a vida do corpo físico aqui na terra. E por isso pode acontecer essas coisas mesmo, mas a gente debita isso a quem? A quem tem responsabilidade, é o ser humano. Em várias ocasiões, Deus não livra a criança de passar pela morte. Por exemplo, criança de 1 ano, criança de berço, né? Criança ainda amamentando, criança de 2 anos, 3 anos, dependendo. Então a gente vê que isso no mundo inteiro acontece esse tipo de coisa. Mas como eu disse lá no episódio 7, as crianças que estão dentro da idade da inocência, até que elas adquiram a idade da consciência, as crianças, elas são salvas. Então isso é que importa para Deus, que as crianças não morram eternamente, ou seja, condenadas
condenadas pelo pecado. Então, por isso é que a gente sabe que Deus livra, sim, muitas ocasiões mesmo. Ele livra e tem livrado, mas em muitas também ele tem deixado, mas para cumprir propósitos dele. Mas aquelas pessoas que fazem isso, quer dizer, de alguma maneira prejudicam as crianças, assim, principalmente, né, com a morte das crianças, elas entrarão debaixo do juízo de Deus. Por isso que nós estamos aguardando, virá no tempo oportuno, o juízo final, que é quando Deus tratará todas as questões que ficaram pendentes. Agora nós vamos passar para perguntas sobre a nação de Israel. Está muito em evidência, né? Pelo que está acontecendo atualmente. Pode um seguidor de Jesus Cristo ficar contra Israel? Bom, se um seguidor de Jesus Cristo pode ficar contra Israel, bom, pode acontecer isso, sim. Israel tem hoje seguidores do mundo inteiro. Jesus tem seguidores, o cristianismo tem cristianismo no mundo inteiro. Mas, em determinado tempo, pode ser que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou mesmo até uma nação, ficar contra Israel. E no cristianismo, eu conheço algumas, não muitos, mas eu conheço algumas pessoas que são desfavoráveis a Israel, mesmo sendo cristãs. Então se colocam contra. Mas a questão as pessoas que são contra, elas não conhecem a Bíblia, como ela dá as suas informações desde o início da criação do Estado de Israel, na verdade da criação do Estado, da criação da nação de Israel. Porque Deus não adotou uma nação já existente no mundo. Deus formou a nação. Quando ele chama Abraão e ele faz um pacto com Abraão, dizendo que todas as nações da terra seriam beneficiadas com a vida de Abraão e principalmente pela sua descendência. Quando Deus fala sobre a descendência, ele está se referindo a todos os descendentes de Abraão, mas ele está especificando com detalhes a vinda de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que humanamente ele descende de Abraão e é da tribo de Judá, de um dos netos aí de Abraão. E então Deus constitui, ele forma a nação de Israel, principalmente, em parte em Canaã, primeiramente, e depois na terra do Egito, quando Israel ficou preso lá durante cerca de 430 anos, e aí depois Deus, através de Moisés, tira a nação dele de Israel, da terra do Egito, e leva para a terra de Canaã. Aí ele já começa um processo muito grande e eles se multiplicam bastante, mas o desconhecimento da palavra de Deus em detalhes, quais são as promessas que Deus fez para Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José, depois vieram outros, mais principalmente Moisés, depois de Josué. Então tem toda uma história em que Deus atua através da nação de Israel, mas que ele também tem um desejo, um propósito de fazer da nação de Israel uma nação de sacerdotes que fosse intercessoras entre ela, a nação de Israel,
e Deus, e entre os povos e Deus. Então, essa falta de conhecimento, de as pessoas saberem quais são os propósitos que Deus tem para com Israel, então é que gera essa dúvida aí, tanto dúvida, né, como uma posição contrária verdadeiramente à nação de Israel. O senhor já respondeu parcialmente essa próxima pergunta que eu vou fazer, né? Mas ainda hoje Israel é considerado o povo de Deus? Bom, Israel tem hoje, de um certo sentido, um tratamento ainda como povo de Deus. Por quê? A nação de Israel, ela não pode ser considerada somente uma nação política. Uma nação, por exemplo, que começou já no ano de 1948, quando todo o povo de Israel estava espalhado pela face de toda a terra, e Deus ajuntou todo o povo dele ali naquele lugar, que hoje é conhecido como Palestina. Palestina, mas Canaã antes, né? Então, Deus, ele tinha um propósito ainda maior do que politicamente formar um Estado, mas especificamente, em primeiro lugar, formar um povo, como eu disse há pouco, respondendo outra questão. Então ele forma um povo e faz uma aliança com esse povo. Então, Deus diz, vou até ler para vocês, no capítulo 12 do livro de Gênesis, capítulo 12 do livro de Gênesis, eu vou ler para vocês a respeito do dia em que Deus faz um pacto com Abraão e faz essas promessas para ele. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra que ele iria mostrar seria a terra de Canaã, seria a Palestina hoje. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, olhe bem a promessa que Deus faz. Em ti, quer dizer, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus faz esse chamado para Abraão, e no capítulo 15 desse mesmo livro de Gênesis, aí Deus fala para ele a respeito da aliança. Então, como ele diz aqui, olha, na tua descendência eu abençoarei todas as nações, as famílias da terra, todos os filhos dos homens. E a quem Deus está se referindo aqui para Abraão? Ele estava se referindo a Abraão, a um descendente, ele falando de um só, um descendente dele que viria já milhares de anos na frente, pelo menos aí quase 2000 anos, que era Jesus Cristo. Quer dizer, esse descendente que Deus fala com Abraão e dá a promessa a ele está especificando a respeito do descendente que viria há praticamente 2000 anos na frente, que era Jesus Cristo, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por exemplo, acho que todas as nações do mundo hoje sabem, até mesmo pela propaganda, pela disseminação do cristianismo, todos sabem que todas as pessoas, todos os seres humanos, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas, essas pessoas, toda a humanidade, elas têm a oportunidade de crer em Jesus Cristo e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então está se cumprindo aqui a palavra que Deus disse para Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então hoje é difícil, não sei nem se existe alguma família na terra, família que eu digo assim, nação, que não conheça Jesus e que não tenha nessa nação pessoas salvas por Jesus.
salvas por Jesus da maneira plena, salvas eternamente. Então, é por isso que Deus disse a Abraão: em ti serão, ou seja, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas aquelas pessoas na face de toda a terra e de todos os lugares que crerem em Jesus Cristo, todas essas pessoas serão ou são bem-aventuradas, são pessoas que viverão felizes eternamente, terão uma vida eterna e serão com a mesma felicidade que tem hoje. Quer dizer, esse padrão que nós temos hoje na terra, mas ultrapassem muito isso. Por quê? As pessoas que crerem em Jesus Cristo, quando terminar esse estado de coisas que nós estamos vivendo hoje, então, quando Jesus Cristo voltar, então o que vai acontecer? Jesus levará para estar com Ele mesmo, primeiro, para uma vida eterna. Segundo, uma vida sem pecado. Terceiro, uma vida sem tristeza, sem luto, sem mágoa, sem lágrimas, sem doença, sem nada. Então, só uma vida de felicidade eterna. Então, por isso que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra são beneficiadas pela salvação eterna que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe quando Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar toda a raça humana. E trazendo para os dias atuais, então, o que a Bíblia diz sobre as nações que se levantam contra Israel? Bem, as nações que se levantam contra Israel, eu li aqui em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, sobre as pessoas, né, falando de pessoas e também como nações, não é? Falando que as pessoas ou as nações que bendissessem a Israel também seriam benditas, mas quem amaldiçoasse Israel também seriam amaldiçoados, seriam malditos, não por causa de uma maldição vinda de Deus, mas uma maldição proferida por eles mesmos, a maldição que cai sobre eles mesmo quando eles proferem uma maldição contra a nação de Israel. Então, concluindo essa parte aqui, Deus tem hoje, atualmente, conforme ele prometeu a Abraão, uma aliança com a nação de Israel, porque em Êxodo capítulo 19, Deus faz uma aliança com a nação de Israel através de Moisés, e ele faz uma aliança nos seguintes termos: Deus está constituindo, falando a Moisés, está constituindo hoje Israel como uma nação sacerdotal. Essa nação sacerdotal, qual seria o objetivo principal dela? A nação sacerdotal de Israel seria uma nação que faria uma mediação, quer dizer, seria mediadora entre Deus e todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então, quando Deus diz em Gênesis Êxodo capítulo 19, ele fazendo esse pacto com Israel, então ele disse através de Moisés que toda a nação de Israel estava sendo constituída naquele dia como uma nação intercessora, uma nação que seria sacerdotal, que se colocaria entre Deus e todas as nações, para que as nações não fossem prejudicadas na sua totalidade eternamente, mas que através da nação de Israel e o descendente principal da nação de Israel, que é Jesus Cristo, seria então o Salvador do mundo, aquele que traria a paz para o mundo inteiro através da sua morte na cruz do Calvário e o seu sangue, que tem poder
para perdoar os pecados de todas as pessoas em todas as partes do mundo, de todos os tempos, de todas as épocas. Não importam se que tipo de pecados eram ou foram, e também a quantidade de pecados praticados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar o ser humano de todo o pecado que ele cometer. E o sangue de Jesus Cristo também tem poder para salvar toda a humanidade. Se toda a humanidade, não vai acontecer isso, mas se toda a humanidade cresce em Jesus Cristo, toda a humanidade seria salva pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar, para purificar o ser humano, todos eles, de todos os pecados cometidos em todos os tempos. Então, fica essa ênfase aí no descendente de Abraão, que é o principal descendente de Abraão, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma última pergunta sobre Israel. Por que o mundo apoia mais os inimigos de Israel do que o próprio Israel? Bem, eu escrevi esse livro aqui. Esse livro aqui é Sinais do Fim. Nesse livro consta aqui um artigo, um tanto longo, mas que explica direitinho essa questão aí, por que, vamos dizer assim, por que Israel é odiado? Né? Por que Israel é odiado? Quer dizer, por que os judeus são odiados? Bom, em primeiro lugar, Israel é odiado, não foi porque, quer dizer, muitos falam isso, mas não foi porque os judeus entregaram Jesus Cristo para Pilatos, que era representante em Israel do Império Romano, e eles ficaram culpados disso. Não é só por isso, mas também por isso. Mas é porque o principal motivo em que Israel é odiado é simples. É porque da nação de Israel foi quem veio o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. E então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver o seguinte: Israel, ou os judeus, mais propriamente dito, mais conhecido, são odiados por pessoas que nem sabem por que odeiam judeus. Nem sabem por quê. Porque é como se fosse assim um ódio gratuito. Mas esse ódio, ele tem uma origem. E a origem desse ódio está aonde? Está na pessoa, ou no ser, ou no ente, chamado Satanás, chamado o diabo. Por quê? Quando lá no Jardim do Éden, Deus fala para mulher, fala para Adão e fala também para a serpente. E uma das coisas que Deus fala é que a descendência, ou o descendente da mulher, que seria no caso Jesus Cristo, que viria mais ou menos 4.000 anos depois dessa profecia que Deus falou lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo. Então, esse descendente da mulher seria ferido no calcanhar por ela, pela serpente, por Satanás, pelo diabo. E como aconteceu, na verdade? Acontece que o Satanás, ele na verdade fere todos os seres humanos, todos, sem exceção, mas principalmente a Jesus Cristo, a ponto de Jesus Cristo ter a necessidade de entregar a sua vida para ser crucificado, morrer numa cruz, derramar o seu sangue e ser morto. Quer dizer, se ele, na verdade, queria salvar
a humanidade, queria salvar o ser humano. E como ele quis, como o Pai mandou ele com essa missão, e ele quis realmente fazer isso, então aí está Satanás ferindo o calcanhar de Jesus, né, que é o descendente da mulher. Mas existe uma promessa maior do que essa ainda, que Deus disse lá no Jardim do Éden que vai acontecer. Já começou a acontecer quando Jesus Cristo morreu na cruz, mas vai finalizar no dia do juízo final. Porque o que Deus falou? Deus falou que a semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, feriria a Satanás na cabeça. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, parece que a carta aos Romanos, ele fala que, em breve, fala para os romanos, né, os cristãos romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, em breve, Jesus Cristo esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então essa profecia já começou a se cumprir, não é, quando Jesus ofereceu a sua vida lá na cruz do Calvário, e ele morreu, e a morte de Jesus Cristo, por incrível que pareça, assim, talvez seja muito contrário ao que muitos pensam, é que o diabo matou Jesus Cristo na cruz. Não, essa não é uma informação correta. Essa é uma informação equivocada. Na verdade, a morte de Jesus Cristo na cruz foi quem matou, entre aspas, né? Quem destruiu o império da morte, que era comandado por Satanás. Então, o próprio Satanás, também eu imagino que ele pensava assim, quando ele fez tudo para que Jesus Cristo morresse, mas ele parece que ele já estava um pouco desconfiado, porque ele queria que Jesus Cristo morresse, mas não uma morte voluntária, mas uma morte morrida, ou seja, uma morte matada. Então ele queria várias vezes destruir Jesus Cristo antes que Jesus Cristo oferecesse a própria vida dele lá na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, por isso que eu estou dizendo que Satanás começou a ser ferido, a ser esmagado por Jesus Cristo lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele diz, está consumado. Quer dizer, aquilo que era para Jesus fazer, ele fez lá, mas que vai ser concluído quando Jesus Cristo voltar, e no dia do juízo final, quando Satanás será lançado no lago de fogo, a segunda morte, em que ele será destruído para todo sempre. Isso é uma coisa maravilhosa para todos nós nos agarrarmos a ela. Não tenho mais perguntas. Bom, não tendo mais perguntas, eu queria falar para vocês que nós vamos ter ainda outros quadros desse aqui no programa A Bíblia Fala, nesse podcast, de perguntas e respostas. E então eu queria incentivar vocês a fazerem perguntas. Dentro da Bíblia, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem fazer. Não tem perguntas censuradas. E a gente vai respondendo à medida que elas vão chegando, nós vamos respondendo. E aí vocês podem fazer os comentários, né, tirar alguma dúvida que quiserem, e também fazerem também as suas perguntas. Quando vocês fizerem os comentários aí, deixando o like de vocês, quando vocês fizerem isso, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E então nós vamos estar respondendo isso aí o mais rápido possível. Então Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.